quero compartilhar uma palavra com os irmãos, bem conhecida, então não precisa abrir, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Marcos 11, versículo 12, que a palavra de Deus diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos vendo isso ficaram maravilhados. Glórias a Deus. Irmãos, essa palavra nós já conhecemos e entendemos o que o Senhor quer usar aqui para nos ensinar a respeito dela. Jesus ele está saindo de Betânia depois de uma missão na região de Jerusalém, onde Jesus ali também é reconhecido como rei e é adorado quando ele entra montado no jumentinho. E ali o povo adora dizendo e reconhecendo que ele é rei, adorando, dizendo: Hosana, Hosana, bendito és tu. E todos reconhecem ali que ele é Deus, que ele é rei. Mas poucos dias depois ele vai ser crucificado. Jesus está numa missão aqui na Judéia, em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele saindo ali de Betânia, que é da mesma região, a Bíblia diz que Jesus ele tem fome juntamente com os seus discípulos. E ele vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Irmãos, preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Jesus, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa. Sabe o que isso nos mostra? Que aquela figueira, ela chamou a atenção porque nela havia folhas. Aparentemente aquela figueira, ela mostrava que tinha fruto, mostrava que tinha figos. Jesus estava com fome juntamente com os seus discípulos. Irmãos, aqui a Bíblia nos ensina que nós precisamos entender uma coisa, que se nós formos chamados para uma grande obra do Senhor, nós não deveremos somente como a figueira ter folhas, somente uma aparência, mas nós devemos apresentar os frutos de Deus. Jesus estava com fome e ele vai até essa figueira porque ela tinha folhas. Para quem já entendeu e estudou um pouco sobre a figueira através dessa passagem, vai entender que uma figueira, ela, quando ela tem folhas, significa que ela é tempo do fruto, porque geralmente ela brota, nasce o fruto juntamente com as folhas. E quando Jesus ele vê de longe, isso aqui é interessante, que de longe Jesus está vendo essa figueira. De longe ele está notando essa figueira. E quando ele começa a notar essa figueira, ele começa a dizer: será que tem fruto? Será que tem fruto? Jesus naquele dia vai dizer: tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive frio e não me deste de vestir. E muitos vão dizer: Senhor, quando nós tivemos com fome, quando nós tivemos com sede, quando nós tivemos com frio? Jesus vai dizer: quando negaste de fazer aos meus pequeninos. Ei, eu quero te dizer uma coisa: gere os seus frutos para o reino, gere os seus frutos para o Senhor, gere os seus frutos para o céu, porque o Senhor, Ele tem fome. Eu não sei quem é que está padecendo de fome perto de você. Eu não sei quem é que está precisando, mas eu tenho certeza que alguém próximo que você precisa. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa. E o Senhor está dizendo: quando fizestes a esses, está fazendo a mim. Aleluia. Jesus tinha fome. E chegando a essa figueira,
ele percebeu que nela só tinha folhas, só tinha aparência e não tinha frutos. Glórias a Deus. Irmãos, o texto é bem claro e simples, e eu vou usar o que ela já quer dizer para nós, sem dar muitas voltas. Será que nós estamos vivendo de aparência? Será que nós estamos vivendo somente de aparência? E os nossos frutos para a obra, para o reino, para que o nome do Senhor seja glorificado? Jesus, quando viu que aquela figueira só tinha folhas, e interessante que o texto diz que nela só havia folhas, porque não era tempo de figos. É interessante isso aqui, porque Jesus viu que nela só havia folhas, mas não era tempo de figos. Jesus então olhou para ela e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Parece que Jesus aqui, ele foi mal. Parece que Jesus aqui, ele agiu ruim, porque a Bíblia diz que não era tempo de figos. Se não era tempo, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Por causa da aparência. Entenda isso aqui, por causa da aparência. Irmão, sabe o que eu quero te dizer através dessa palavra? Sabe o que nós devemos entender através dessa palavra? Que gerar fruto quando as coisas estão indo bem é fácil. Que gerar um fruto para o reino quando tudo está dando certo é fácil. Eu quero ver nós gerarmos fruto para o Senhor quando o tempo é desfavorável, quando não é tempo de figo, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas não estão dando